Neste vídeo, você vai refletir sobre o poder da visão espiritual e como aquilo que escolhemos enxergar pode trazer luz ou trevas para as nossas vidas. Jesus, nesse versículo, nos ensina que quando olhamos com fé, gratidão e amor, nossa vida se enche de esperança. Mas quando deixamos a inveja, a crítica e a negatividade dominarem, perderemos a nossa clareza e paz. Hoje nós vamos refletir sobre a passagem de Mateus 6, 22 e 23, que é a luz e a trevas, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo, e os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Esse é um versículo para que nós possamos pensar quem nós realmente somos, como nós olhamos para dentro de nossa vida, como nós olhamos os nossos problemas, como nós olhamos a pessoa que está do nosso lado, como nós olhamos o nosso companheiro, nossos filhos e até a nós mesmos, né? Nós olhamos com pureza, com lamparina nos olhos, né? Vemos luz? Ou nós olhamos com trevas, vendo somente maldade, vendo críticas, vendo com julgamento? Isso tudo vai refletir em nós. E se vocês quiserem seguir comigo nesse esclarecimento, eu peço que vocês vejam e assistam o vídeo até o final, tá? E curta esse vídeo. Se essa mensagem tocar aí no seu coração, curta o vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Se inscreva no canal para receber mais reflexões bíblicas como essa, tá? Deixa a luz de Cristo brilhar em você e através de você. Vamos ao estudo? A Bíblia diz em Mateus 6, 22 e 23: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Isso significa que a forma como você enxerga a vida muda tudo. Se olharmos com gratidão, esperança e fé, sua vida se enche de luz. Mas se olhar com inveja, crítica, descontentamento, a escuridão toma conta do coração. Hoje, escolha enxergar com os olhos de Deus. Veja o lado bom, ame mais, agradeça mais e deixe a luz de Cristo brilhar em você. Se essa palavra tocou no teu coração, já começa agora compartilhando com aquele teu amigo que precisa saber disso, no grupo da tua família,
Deixa que a luz de Jesus alcance mais pessoas através de você. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Jesus está no sermão da montanha, nessa passagem. Está explicando ao seu povo e fala sobre a importância do foco do nosso coração e da nossa visão espiritual. Os olhos como candeias do corpo, assim como uma lamparina ilumina uma casa. Nossos olhos, ou seja, a maneira de como vemos e desejamos as coisas, iluminam ou obscurecem toda a nossa vida. Olhos bons representam uma visão pura, sincera e focada em Deus. É olhar com generosidade, gratidão, pureza e fé. Agora, os olhos maus simbolizam uma visão distorcida, egoísta, invejosa ou simplesmente materialista. Quando nossos olhos se fixam em coisas erradas, isso afeta todo o nosso interior. E a consequência disso é, se nossa visão espiritual está saudável, todo o nosso ser vive em luz, que significa vida, clareza, paz. Mas se os nossos olhos se enchem de trevas, ou seja, de pecado, de cobiça, de maldade, de inveja, de vingança, nosso interior se torna confuso e dominado por escuridão. A gente é que escolhe o que nós atraímos para a nossa vida, de acordo de como você enxerga a vida, de como você olha a vida. Se você olha a vida com clareza, com pureza, com amor, com verdade, com bem-querer, você vai atrair o que é espíritos bons. Você vai atrair coisas boas, pessoas boas. Você vai atrair luz. Então, quando você atrai espíritos bons, porque temos que entender que os nossos pensamentos, ele é o que atrai as energias para a nossa vida. O que a gente enxerga, como a gente enxerga, e o nosso olhar é a porta. É assim, o nosso pensamento, ele emite ondas em volta de nós. E essas ondas, elas atraem o bem e o mal. E a porta são o nosso olhar. Como a gente olha aquela situação. Vamos lá. Você está passando por um período de deserto na tua vida, onde você
não está indo bem no seu trabalho, ou você perdeu o seu emprego, ou a sua empresa não está indo bem, ou se você é um autônomo, não está tendo cliente, ou então o seu casamento não está indo bem, está tendo muita discussão em casa, seus filhos estão te dando muita dor de cabeça. Como você vê essa situação? Os olhos são a porta do bem e do mal. Se você enxergar essa situação como uma provação, como uma prova de Deus, provação é o que, gente? É uma prova de nossas ações. Nós vivemos numa terra de provação. Essa nossa terra aqui é provação. Nós viemos aqui para provar as nossas ações. Isso já deixa de lado o vitimismo de que é fulano, cicrano ou beltrano que está fazendo isso. É a inveja ou é... Não, gente. Isso atrapalha? Atrapalha. Mas não é isso que vai atrapalhar ou que vai te destruir. O que está trazendo perdas, o que está trazendo atraso para a tua vida é a forma de você enxergar aquela situação, aquele problema. Vamos lá. Você perdeu o emprego. Era o emprego que você queria. Mas vamos ver o que me levou a perder esse emprego. Ao invés de olhar para o beltrano, para o cicrano, para o chefe ou para o gerente, o que me levou a perder esse emprego? Foram as minhas atitudes? Eu estava chegando atrasado? Eu estava pedindo... Vamos dizer que eu estava indo ao médico, pedindo dia, mas estava bem de saúde? Mas só para ficar em casa? Ou para ir curtir uma balada, alguma coisa? A gente tem que prestar atenção nos nossos atos, ao invés de nós colocarmos a culpa no outro. Se eu estou passando por um período de dificuldade, se eu sou um autônomo, o que está me faltando fazer para que eu consiga mais clientes? Será que eu preciso me capacitar mais na minha profissão? Será que eu preciso me expor mais? Será que eu preciso falar com mais pessoas? A partir do momento que nós olharmos a nossa provação como prova de nossas ações, a gente vai deixar de olhar para o outro para olhar para dentro de nós. E quando a gente passa a olhar para dentro de nós, a gente passa a começar a enxergar saídas, a enxergar pontos que ninguém pode dizer para você. Porque se outro também vier falar, você vai levar aquilo como crítica e não vai aceitar, porque é a nossa autodefesa. Mas a partir do momento que a gente começa a enxergar a nossa ação, né? As nossas provações como prova de nossas próprias ações, aí a gente começa a enxergar aquela situação como um aprendizado. E quando a gente enxerga a situação, os problemas como um aprendizado, a gente começa a entender aonde que nós erramos. Aí a gente passa o quê? A acertar. Quando aquela situação de novo acontecer, você vai entender, olha, eu agi dessa forma, tive tais consequências. Então não vou agir de novo. É a mesma coisa, um casamento que não está dando certo. Está brigando muito. Por que está brigando muito? O que eu estou fazendo que tá me levando a briga e às desavenças com o meu companheiro? Quais as atitudes eu estou tomando? Será que a minha atitude é certa?
Ah, mas é a atitude dele, tá? Se é a atitude dele. A gente tem que entender que a gente tá numa estrada de provação. E a prova são de nossas ações, não é da ação do teu filho, não é da ação do teu marido, não é da ação do teu irmão, do teu pai, da tua mãe. É tua ação. Então a gente tem que entender se o que ele está fazendo está me gerando desconforto, eu tenho que sentar com ele e conversar. Olha, você está invadindo, porque as pessoas acham assim que eu sou casado, eu tenho uma família, então é meu marido, é minha esposa, eu não preciso, né? O problema dele é o meu problema. Não, o problema dele é o problema dele, o teu problema é o teu problema. E o que nós temos que fazer? Sentarmos e discutir o problema e ver no que eu, que não tenho problema, posso ajudar a ele que está com problema. E ele que não tem o problema possa ajudar a você que está com problema. E essa é a saída. Então, esse é a forma de como nós estamos vendo a vida que está em nossa volta. E somente nessa forma, desse jeito de vermos a vida, de que está em nossa volta, é que nós vamos conseguir encontrar a saída. A saída para o deserto, a saída de uma provação. Porque nós estamos conseguindo olhar aquela situação, aquele problema, com os olhos da luz. Quando Jesus aqui fala, ele não fala de uma situação que você está olhando para uma situação boa. Uma situação boa é bom, é normal você olhar com olhos de luz. Mas é as suas provações. Como que você está olhando para essa situação? Você está olhando com aprendizado, com olhar de que você está provando as suas ações, ou você está olhando com um olhar de vitimismo, que alguém fez alguma coisa contra você, com um olhar de trevas? Por isso que o nosso olhar, ele é a porta. Ele é a porta das trevas ou ele é a porta da luz? E os nossos pensamentos são as ondas. Então, quando nós olhamos com um olhar diferenciado para o nosso problema, elevamos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe Santíssima. Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, para que Deus possa nos trazer um clareamento, entendendo que você errou ou que o problema é você, não é o outro que está ao teu lado, Deus ele vai trazer o que? Ele vai conseguir te trazer uma solução. Quando a gente pede a verdade, quando a gente pede luz e verdade a Deus, nós temos que estar disposto a abrir os olhos e olhar para dentro de nós. Então, meus queridos, a chave de tudo, a chave de todos os nossos problemas não está no externo, está no interno e está em Deus. Então, nós temos que olhar para dentro de nós com bons olhos. Nós temos que aprender a profetizar coisas boas em nossas vidas. E a partir do momento que a gente começa a profetizar coisas boas, que nós mantemos, né, os nossos pensamentos, os nossos pensamentos, que são as nossas ações magnéticas, que são os nossos pensamentos, elevado a Deus, nós abrimos a porta dos nossos olhos para podermos enxergar saídas.
para podermos enxergar soluções de nossas vidas, soluções de uma vida que muitas das vezes a gente nem sabe, nem não consegue enxergar, enquanto nós não pararmos de nos vitimar, de olhar para uma situação com um olhar de trevas, com um olhar de tristeza. Quantas e quantas vezes nós mesmos, eu falo nós porque eu também erro, nós mesmos não olhamos para uma situação difícil de nossa vida e nós nos amaldiçoamos dizendo: nossa, eu nunca dou certo na vida, eu nunca consigo fazer nada certo. Isso nós estamos nos amaldiçoando. Então nós temos que mudar isso, olhar para a nossa vida, abrir a porta dos nossos olhos, soltar as nossas ações magnéticas a Deus e dizer: a minha vida prosperará, eu irei encontrar uma saída, eu vou prosperar no meu trabalho, eu vou dar certo, eu vou me acertar com meu marido, eu vou acertar com o meu filho, eu vou conversar com meu filho, eu vou mostrar o caminho e abençoar os seus filhos. Porque a bênção somos nós que damos a bênção para a nossa vida, para a vida de nossos filhos, tá? Bom, agora a gente vai partir para a reflexão, né? Assim como uma janela limpa deixa a luz entrar nossos olhos, a maneira como olhamos a vida determina se vamos viver em claridade ou escuridão. Bom, essa reflexão aqui, ela já diz o que eu vim falando, né, até agora. Então ele fala assim: como são os seus olhos? Quando escolhemos enxergar o lado bom das pessoas, ser gratos pelo que temos, focar nas promessas de Deus e não apenas nos problemas, nossa vida se enche de luz, de esperança, de paz. Então, e se os seus olhos são maus, quando olhamos com inveja, cobiça, crítica e descontentamento, a escuridão invade o nosso coração. Ficamos pesados, amargurados e sem alegria. E Jesus nos ensina que viver na luz depende de onde fixarmos o olhar. Se nossos olhos estão voltados para Ele, veremos tudo de forma mais clara. Então, meus queridos, vamos começar cada manhã pedindo a Deus que purifique o seu olhar. E ao invés de reclamar das situações, das provações, vamos agradecer. E quando surgir a inveja, transforme em oração. Quando olhar alguém, veja além das falhas, enxergue com amor. E assim, a luz de Cristo vai brilhando cada vez mais dentro de nós e também iluminando quem está ao seu redor.
A Bíblia diz que em Mateus 6, 22 e 23, a candeia são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso significa que a forma como você enxerga a sua vida muda tudo. Se olha com gratidão, esperança e fé, sua vida se enche de luz. Mas se olha com inveja, crítica e descontentamento, julgamento, a escuridão toma conta do seu coração. Então, meus amigos, hoje vamos escolher enxergar com os olhos de Deus. Veja o lado bom, ame mais e agradeça mais. E deixa a luz de Cristo brilhar em você. Se essa palavra falou forte no teu coração, curta esse vídeo, compartilha no seu grupo de família, de amigos. Deixa que esse vídeo se espalhe para abençoar mais pessoas e deixa a luz de Jesus alcançar muitos e muitas mais pessoas, tá bom? Agradeço a cada um de vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus possa iluminar o caminho de vocês. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nosso Criador, ó Virgem Mãe Santíssima, nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos rogo agora. Eu vos rogo agora no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus, nesse momento, possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar com o coração, com os olhos do amor, com os olhos da verdade, com os olhos da clareza, com os olhos da gratidão. Que nós possamos, Senhor, reconhecer o bem de nossas vidas. Que nós possamos reconhecer cada erro, a cada ação nossa de erros e acertos. E que nós possamos entender que a cada passo que nós damos, a cada escolha, a cada pessoa que deixamos entrar em nossas vidas, seja um amigo, seja namorado, marido, cada pessoa que nós deixamos entrar em nossas vidas são uma escolha nossa. Então, Senhor, eu coloco em Tuas mãos, Pai, no Teu poder, o discernimento de fazer as escolhas certas, o discernimento de escolher certo quem entra em nossas vidas, quem entra em nossa casa, quem nós deixamos entrar para ser nossos amigos, quem nós deixamos entrar para ser namorado, marido, quem nós deixamos entrar para fazer parte de nossas vidas. Quando eu digo namorado, marido, também estou falando para a esposa, mulher, namorada. E que Deus possa nos abençoar os nossos olhos para que nós possamos deixar chegar até nós, até mesmo aquela pessoa que vai trabalhar conosco, a empresa que nós vamos entrar para trabalhar, o cliente que nós vamos ter. Que Deus possa nos abençoar nesse momento, abençoando a nossa visão, abençoando o nosso coração, abençoando as nossas escolhas. Que Deus possa abençoar os nossos olhos para que nós possamos enxergar com agradecimento, com clareza e com fé. E que nós consigamos enxergar e discernir
entre o joio e o trigo e separar. Que nós saibamos qual é o joio e que nós saibamos qual é o trigo. E que nós consigamos fazer a diferença e a separação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter esse discernimento no poder de Deus. De saber olhar para dentro de vocês, de saber olhar para a vida de vocês com um olhar de luz. E que vocês saibam abrir a porta para a luz e fechar a porta para as trevas. Que Deus abençoe. E vamos fazer a oração do Pai Nosso e da Virgem e da Ave Maria, tá bom? Vamos começar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graça e paz. Amém. Que Deus possa abençoar o nosso dia, a nossa vida, a nossa semana, a todos nós. Que assim seja.